Opa, e aí, bem-vindo de novo. Faz um tempo que eu não gravo, mas foi por motivos de força maior, famoso trabalho. Bom, então aqui nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o novo serviço que a gente está criando aqui, né? Que é a parte de usuários, que é o cara que vai ser responsável por criar as tarefas, né? Então aqui a gente vai abordar a parte de criação da controller de usuários, criação dos esquemas dos usuários e como relacionar um usuário com uma tarefa, né? Como você pode fazer um relacionamento dentro de um banco de dados não relacional. Bom, então começando aqui, vamos entrar direto na controller, né? Então aqui na controller eu fiz 5 rotas, né, no famoso CRUD. Então eu fiz uma rota para criar um usuário, para listar todos os usuários, para buscar um usuário por e-mail, atualizar um usuário através do e-mail e deletar um usuário por e-mail, né? Como a gente já fez mais do mesmo, eu vou direto para a parte aqui dos nossos serviços, né? Então, beleza. Como aqui a gente envolve a criação de um usuário, o modelo que foi definido para esse usuário, se for ver, ele tem 3 campos, né? O nome dele, o e-mail, que é o que vai ser utilizado para fazer login no futuro, e as tarefas que ele criou, né? E as tarefas é basicamente o ID de cada tarefa que vai ser referenciado aqui dentro dos esquemas do usuário, né? Então, se a gente olhar aqui para a parte dos serviços, a gente vê que a gente tem o famoso create aqui para criar um usuário, passa só um DTO. Para buscar todos, que é o que a gente já viu nos outros vídeos, só dá um find, passa qual que é o tipo do tipo que ele vai ser retornado. E aqui o find one, né? Aqui que fica um pouco diferente. Como a gente está criando um relacionamento e a gente precisa passar um ID para esse relacionamento, a gente vai ver que dentro do nosso campo, do nosso modelo de dados dos usuários, que aqui no esquema, vai ser um pouco diferente. Antes a gente só colocava prop normal, a gente não colocava nem como required para ser criado um campo, então a gente poderia, em teoria, criar um usuário aqui sem uma prop, sem o campo nome ou e-mail, né? Então aqui, como eu estou criando um relacionamento, eu tenho que passar esses dados dentro aqui da prop. Então, dentro dessa prop, eu estou passando o tipo dela, que ela vai ser do tipo Object ID, aí esse import você vem do próprio Mongoose. E ela faz uma referência à coleção de tasks, né? Então aqui, quando eu criar um usuário, eu não necessariamente preciso criar logo de cara com as tarefas, eu posso ir adicionando depois. Então, como que ele faz esse relacionamento? É através desse tipo que é especificado aqui na prop, ou seja, quando eu receber um ID nesse campo tasks, eu vou referenciar esse ID na collection de tasks, ou seja, esse ID que está sendo recebido por aqui, ele referencia um item que está dentro da coleção de tasks. Então, como funciona a parte de quando você linka um dado aqui no outro no Mongo, né? Normalmente quando a gente faz uma busca por um usuário, normalmente a gente não tem que fazer esse populate, né? Mas para que serve esse populate, né? Então, como eu tinha dito aqui, nessa parte aqui do esquema, né, a gente tem esse dado, essa classe que é a representação do usuário no banco de dados. E esse campo ele é opcional, né? Ou seja, ele pode não vir preenchido, né? E como que a gente vai preencher o valor da coleção de tasks na hora que a gente buscar o nosso usuário, né? Como a gente precisa buscar um usuário e dentro desse usuário tem uma referência a um objeto que está numa outra domínio, que é numa outra coleção, a gente tem que usar essa função chamada populate, né? E o que ela faz? Então, ele vai entrar no meu documento aqui do usuário. Vamos ver se eu tenho um usuário. Tá, não tem nenhum usuário. Então, deixa eu criar um usuário aqui. Então, vou criar um usuário. Beleza, criei o usuário Victor Almeida. Então, aqui eu vou atualizar aqui e eu vou ter esse meu usuário aqui, né? A gente está vendo que esse campo aqui, tasks, está vazio. Então, se eu for buscar esse usuário aqui por e-mail, pelo e-mail dele, vai ver que eu retornar apenas o e-mail. E como que eu faço para adicionar uma nova tarefa nesse usuário? Então, dado que a gente já tinha algumas tarefas criadas que a gente fez no outro vídeo, vou olhar por aqui, né? A gente tem essas outras 2 tarefas, né?
a do ID 35 e do 750. Então eu vou atualizar esse usuário e colocar essas duas tarefas, né? Beleza, atualizei esse usuário. Então agora que eu buscar esse usuário pelo e-mail, ele tem que trazer essas duas tarefas populadas aqui, certo? Então, beleza. Ele trouxe as duas tarefas populadas. Mas como que isso aqui funciona? Ele só vai popular essa tarefa se eu especificar aqui, na hora do find on, que a gente passou o e-mail, esse campo populate. O que que ele faz? Ele vai olhar para o field, para o campo nosso tarefas, e ele vai buscar o que aqui? Ele vai olhar para esse campo tasks. E esse tasks, ele faz parte do usuário. Beleza. E como que eu busco esse campo? Através do modelo task model. O que significa isso aqui? Quer dizer que eu vou olhar para esse modelo e eu vou buscar tudo que tiver referenciado por esse ID. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem dois documentos no task, que são o ID, esse ID aqui, perdão, esse aqui de cima, e esse aqui. Então, quando eu faço o populate, ele vai olhar os dois IDs que foram salvos no banco e vão adicionar os outros dados que faltam, que no caso aqui seria o nome, o underline ID, aquele unique ID que a gente criou, que é o V4 da aula passada, e o updated jet e o created jet. Mas o que acontece se eu tirar esse populate? Então, se eu tirar esse populate e eu rodar de novo, a gente vai ver que ele não trouxe os outros dados, porque a responsabilidade daquele populate é exatamente olhar para esse ID que tá, esse IDs aqui, né? Então, tipo, aqui no nosso documento você vai ver que ele não está populado, só está populado na hora que traz a requisição. Ele só popula exatamente por causa do field populate. Então, a função do populate é, obviamente, popular os fields. Ah, mas ele trouxe mais campos aqui que eu não queria. Ele trouxe, sei lá, o campo ID, name, V e o update. Eu não quero esses caras. Eu quero trazer apenas o name. Então, aqui, nesse campo que a gente colocou como vazio, eu vou colocar aqui, ó, name. E agora ele vai trazer só o underline ID e o name. Exatamente isso. Então, o que a gente viu aqui? Que esse populate ele serve para pegar esse ID que está aqui, ir na tabela tasks, olhar para qual documento faz referência a esse ID e trazer os dados desse documento no meu filtro para o usuário aqui. Então, eu estou buscando um usuário, eu vou olhar o campo task. Tem IDs? Tem. Então, o populate ele vai buscar esses IDs na coleção de tasks, através desse modelo, que é o que a gente criou na aula passada, que é esse aqui, ó, que é o nosso esquema de tarefas, que ele tem o ID e o nome. Esse campo aqui, que referencia, tem que, no caso aqui, foi feito através do campo underline ID, que é esse aqui, que é o que referencia os dados dentro do Mongo, que é o que a gente está salvando dentro do usuário. Então, dentro do usuário, eu salvo o underline ID, ele vai olhar para essa tabela nova e vai trazer os dados que estão aqui dentro. E eu posso escolher quais campos eu vou trazer desse populate, que no caso aqui eu estou querendo trazer apenas o nome. Meio que o que sobrou dessas outras partes aqui foi que foi feito igual no outro vídeo, né? Foi basicamente o mesmo código de fazer de update de tarefas, é o mesmo código para fazer o update de usuário, né? Então eu vou dar um update olhando por e-mail e eu vou atualizar todos os campos que vierem na minha request. E eu vou dar o exec para ele executar esse cara. E a parte de remoção é a mesma coisa, eu vou deletar baseado no e-mail do usuário. Então vamos fazer todo esse fluxo de uma vez, né? Deixa eu ver se eu tenho o usuário cadastrado. Bom, vou apagar aqui o usuário Victor Almeida de Freitas. É para ter apagado. Vamos ver se existe. Não existe nenhum usuário. Então aqui eu vou criar um novo usuário, que é o Victor Almeida de Freitas. Beleza? Ele criou um usuário aqui sem tarefa nenhuma. Então agora eu vou criar, olhando para esse usuário, eu vou adicionar duas tarefas.
que eu passo aqui, né? Ele olha o usuário através desse path params, né? Que é o meu e-mail. Então aqui agora é para eu ter um usuário e eu posso também buscar pelo meu usuário através também de path params olhando para o meu e-mail. Ele já trouxe os usuários com esses dois IDs porque eu acabei de atualizar aqui com 2 IDs. Então agora eu vou criar um outro usuário, vai ser o vitorfreitas08@gmail.com. Beleza, é para ele ter criado esse usuário sem nenhuma tarefa. Então se eu vir aqui, eu vejo que tem 2 usuários atualmente. O Victor Almeida, que tem 2 tarefas, e o Victor Almeida com o Gmail sem nenhuma tarefa. Então nesse Gmail agora eu vou adicionar apenas uma tarefa. Vou apagar aqui. Colocar aqui Gmail. Invalide JSON porque tem uma vírgula a mais. Beleza? Então aqui agora, para a gente ter 2 usuários, um deles tem 2 tarefas, um deles tem uma tarefa. Mas o porquê aqui ele não está trazendo outros dados? Exatamente pelo motivo de nessa parte do find all, eu não popular os dados. Eu só popular os dados da tarefa quando buscar por apenas um usuário específico. Então você tem essa diferenciação. Quando eu buscar todos os usuários, eu não trago os outros dados da tarefa. Quando eu busco por um usuário, ele traz os dados da tarefa. Então aqui, quando eu buscar no Hotmail, é para ele trazer 2 tarefas. E quando eu buscar aqui no Gmail, é para ele trazer apenas uma tarefa. Ok. Agora, dado que eu tenho um usuário com 2 tarefas e um com, eu quero remover as 2 tarefas do Victor Hotmail. Então, o que eu vou fazer? Ele tem 2 tarefas aqui, né? Então, eu vou pegar o ID dele, que é o Hotmail, certo? Hotmail. Eu vou mandar apenas uma tarefa, que é a 750. Então, o que o Mongo vai entender? Ele vai entender que eu estou alterando o dado que está dentro do campo tasks por esse novo. E como eu não mandei mais nenhum outro dado, os outros dados vão se manter iguais. Então, quando eu mandar aqui o send, a gente vai ver que antes o nosso usuário que tinha 2, agora ele vai ter apenas uma só, que é o comprar Coca Zero. Então, tanto para a gente adicionar novas tarefas quanto remover, é só passar um array aqui no campo tasks atualizado. Então, se eu quiser colocar 2 tarefas aqui, igual tem aqui, deixa eu pegar só o ID, aqui, qual que eu tenho aqui? É a 750. Então, se eu quiser adicionar de novo a final 35, eu pego aqui, dou uma vírgula e passo o ID dessa nova tarefa. E agora ele vai atualizar e entender que eu estou adicionando uma nova tarefa. Porque ele está toda hora sobrescrevendo esse campo. Então aqui agora é para ter 2 tarefas. E para remover o usuário é a mesma coisa que foi feita aqui na parte de tarefas, né? Eu só vou passar. Aqui antes eu passava aquele ID V4, que identificava a tarefa. E agora no do usuário, a única coisa que muda é que eu estou passando o e-mail para identificar ele. Então eu quero remover o usuário victor.freitas08@hotmail.com. Quando eu remover esse cara aqui, que antes tinha 2, é para ter só o Gmail. Isso. Bom, dado que nos outros vídeos, né, eu acabei já explicando um pouco sobre como fazer um CRUD, isso aqui foi até mais rápido, eu passei mais por cima. E meio que o ponto principal desse vídeo era mostrar como fazer o relacionamento de 2 coleções independentes no Mongo através do ID. Então, se a gente for olhar aqui diretamente no Mongo, a gente vai ver que a gente tem 2 tarefas, né? Que é a comprar Coca Zero e ela tem o seu ID, que é esse aqui. E a outra que é comprar Coca normal, que ela tem esse ID. E o relacionamento no Mongo é feito através do underline ID. Então, na minha coleção de usuários, eu vou ter o meu usuário, que ele também tem um ID do Mongo, ele tem um nome. O que referencia, você vai ver, ó, que é $OID. Então, você está vendo que eu estou referenciando a tarefa dentro do usuário, através do campo ID. E esse ID aqui ele é único, então por isso que esse relacionamento funciona. A gente traz esses dados através daquela função que é o .populate, onde você especifica qual campo você está populando. Então a gente está populando olhando para o campo do usuário tasks,
Ou seja, aqui no usuário a gente está olhando para esse campo tasks e eu quero popular o campo name da minha tarefa e é para você olhar, o caso aqui quando digo você eu digo o Nest com Mongoose, olha para esse meu modelo de dados, que é o Task Model, que referencia o nosso modelo de dados. Então, dado o meu esquema, que é esse, você vai fazer a referência para esta tarefa neste usuário. Então, é assim que funciona essa função de populate no Mongo. E se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no canal. Tô fazendo isso aqui mais para compartilhar um pouco o conhecimento que eu tenho, porque quando eu comecei, eu tive que bater bastante cabeça para aprender algumas coisas, então se eu puder compartilhar um pouco que eu sei já te ajudar, eu vou ficar muito feliz com isso e tamo junto, obrigado por assistir o vídeo até aqui.